A investigação comercial de Trump contra o Brasil podem revelar os reais interesses por trás das tarifas, mostrando que talvez o argumento Bolsonaro não seja tão forte. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Não aceitaremos ataque ao PIX, que é um patrimônio do nosso povo. A defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Continuando aí a saga das tarifas, né, a novela das tarifas Trump contra o Brasil, o governo brasileiro começou a se articular, a gente já falou sobre isso, aí levantou o tom de possíveis aumentos ou não, né, por parte do Brasil, de tarifário também, Geraldo Alckmin e Tarcísio correndo ali um para cada lado para fazer as coisas com seus aliados, etc e tal. Enquanto isso, Washington soltou, né, uma investigação comercial contra o Brasil e chamou bastante atenção de todo mundo, na verdade, né. Quando o Trump falava sobre barreiras não tarifárias, né, ninguém entendia direito o que ele tava falando, tal, e aparentemente o grande problema dele é o PIX e a 25 de março, né? Quem diria? É curioso ele ter falado do PIX, porque assim, o PIX é um sistema de pagamento desenvolvido pelo Banco Central, então tem esse aspecto de um sistema de pagamento desenvolvido pelo próprio Estado brasileiro. O Trump quer colocar como se fosse uma questão monopolística, a gente não vai entrar nas tecnicalidades econômicas do Ciel, não é uma questão monopolística, mas o fato é que o PIX... Meirelles falando que não era, não. Não era, perfeito. E eu também acho que não é. Mas assim, para além das tecnicalidades, o Pix funciona muito melhor que o PayPal, né? Não querendo entrar na discussão aqui, mas assim, é natural que as empresas e os usuários vão preferir um sistema de pagamento que não paga taxa, é mais automático, que é bancarizado. Assim, o Pix gera muitas externalidades positivas. Então, assim, é muito difícil você imaginar o Brasil abrindo mão de um sistema de pagamento tão eficaz que colocou o país numa condição de meio de pagamento completamente diferente, porque supostamente ele é estatal e não está dando ampla concorrência para outros sistemas de pagamento norte-americanos não participarem. Agora, de tudo que foi anunciado nessa investigação comercial, o que me chamou a atenção de fato foi a questão das Big Techs, né? A gente já tinha mencionado no programa anterior, o Guilherme até falou um pouco mais sobre isso, e parece ser um alvo de fato muito focado nessa investigação comercial e parece explicar de fato a motivação por conta das sanções. Porque nesse determinado momento a gente pode falar em sanções, né, e não em tarifas, porque os termos pedidos na negociação são impraticáveis, né, que assim, se o Trump for negociar com a Arábia Saudita, ele vai colocar como condição que eles deixem de ser uma monarquia, assim, não é um acordo comercial. O que ele está pedindo em relação à suspensão da investigação em relação ao Bolsonaro foge às competências da presidência da República, como a gente falou da outra vez. Então acho que a gente tem que falar em sanções. E aí eu acho que a gente tem que entender um pouco a motivação política por trás, principalmente essa questão da aproximação com esses empresários das Big Techs com o Trump, outra coisa que a gente já falou algumas vezes no programa ao longo das últimas edições e até na nossa edição inicial. E agora me parece um movimento muito claro desses empresários, do Trump, pressionarem o governo brasileiro para tentar evitar essa regulamentação que poderia ser prejudicial a essas empresas, né? Eu também fiquei bastante perdido, assim, a linha argumentativa que o Trump vai usando, tal, que é muito, acho que todo mundo fica perdido, né? Qualquer coisa que o Trump vai falar, ele nunca é muito claro, tal. E ele continua batendo na tecla Bolsonaro, só que aí eu fiquei pensando, cara, na real não é confuso não, né? Pelo menos eu tive essa epifania, veja se eu estou muito errado. O método de negociação Trump, pedir algo absurdo junto de algo muito difícil. Por muito difícil parecer mais maleável. Sim. E aí ele consegue algo difícil sem o grande objetivo dele, que seria o absurdo. Então, por exemplo, quando a gente fala, poxa, ele pede uma coisa que é inconstitucional. E claro que o Trump, enfim, o Marco Rubio devem saber que a grande questão política nacional hoje é o Bolsonaro e assim por diante, a disputa dele com o Lula e tudo mais, né? O 8 de janeiro, que a gente fala muito... O Trump não deve gostar do Bolsonaro, a gente já falou por vários motivos, tal, subserviência e blá blá blá, mas ele deve achar maneiro o 8 de janeiro, assim, que ele falou, pô, que nem a gente fez aqui. Eu acredito que ele deve achar legal. Então ele deve ter alguma simpatia pelo Bolsonaro, assim, verdadeiramente. Talvez pelos bolsonaristas. Isso por esse movimento, né? Por essa galera, por essa vibe. No entanto, ele sabe muito bem que, tipo, isso aqui não vai rolar, ninguém ali é ignorante, né? De, tipo, pedir uma coisa que não vai rolar. Então, com certeza, a questão das tarifas está mirando em coisas difíceis, mas muito mais possíveis. A questão das Big Techs, eu fico me perguntando, de verdade, o que o STF vai optar?
por abrir mão do Bolsonaro ou da regulação das Big Techs, etc e tal, se é que vai chegar a ter que, né, que abrir mão de alguma coisa. Mas com certeza, as questões menores, por exemplo, a questão do etanol, ou outras questões de mercado, barreiras que a gente bota para certos produtos, isso eu acredito que vai acabar passando e diminuindo. Eu não vejo mais o Brasil fora do eixo das tarifas, sabe? Eu acho que a gente vai acabar diminuindo só. Tipo, aqueles 10% do BRICS deve ficar. Uhum. Sem E dúvida. aí o Trump também falou umas outras porcentagens que na realidade são cumulativas. Então assim, a gente no final deve fechar a conta com uns 20% de tarifa, vai. É, aquele famoso mantra do RET, que é perder por 3 ou por 1, né? É mais ou menos essa negociação que a gente tá, mas as preocupações, né, PIX, combustível, 25 de março, elas são compreensíveis. A questão da 25 de março, mas isso o ouvinte pode entender por Madureira, 25 de março, esses polos não patenteados, né? Eu gostei muito dos cariocas reclamando do... Pô, e o Saara, ninguém vai falar, né? Então, exato, os caras ficaram de fora. Inclusive chupa. Mas são compreensíveis, né? Entra nesse negócio das não patentes, a questão do Pix, que isso É um grande mercado chinês 2.0, né? É isso, que É é isso. a representação do mercado chinês no Brasil. Sim. Então eu acho, é absurdo, mas você entende A lógica. a lógica, exato. E aí a gente consegue entender, o brasileiro consegue sentir o Marco Rubio dizendo ao que veio. Ele tem esse projeto, ele tem um projeto de América Latina como quintal. Quando o Trump nomeia ele, eu lembro se eu não me engano, o Guga Chakra. Foi um dos únicos e o primeiro a falar, tomem cuidado com o Marco Rubio. O Marco Rubio ele tem um projeto, não vamos passar batido por ele, o trumpismo veio para ficar. E digo mais, seria talvez mais perigoso tudo isso que está acontecendo se o Musk ainda estivesse no governo. A nossa sorte, talvez, é que ele está fora e rompido com o Trump. Vamos lembrar que dos caras das Big Techs, quem realmente teve problema com o Brasil foi ele, né? Sim. Uhum. Se alguém poderia querer uma vingança, Exato. Isso você levantou uma coisa muito importante do Rubio, viu, Pedro? Porque, que nem agora os ministros do STF tiveram seus vistos negados, né, tal, alguns bens bloqueados lá, tal. E aí o Barroso, o ministro Barroso do STF, o nosso ministro superstar, né, ele falou, não, tudo bem, blá, 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 ele deu uma desenhada. Eu acho que se engana muito quem acha que o governo Trump é um governo de exceção. Eu acho que se entende por alguns núcleos políticos brasileiros de que quando o Trump passar, certas coisas vão se normalizar. Uhum. E eu não acho não. Eu acho que esse tipo de política é uma política que veio pra ficar. Independentemente se são republicanos ou democratas. Porque vamos lembrar que o Trump começa a guerra comercial contra a China e o Joe Biden continua. Intensifica. A gente acaba ficando muito nos trejeitos do Trump, o jeito dele conduzir as coisas. Mas tem certas políticas que são políticas de Estado. Talvez o estilo do Obama não fosse tão... E até do Bush também. Pra América Latina não fosse tão pesado, vai? Né, o Obama vem aqui, falava que o Lula era o cara dele. Enquanto isso, a galera lá tava investigando aqui, né? Os espiões, etc e tal. Uhum. Mas enfim, isso deu uma certa liberdade política. E foi assim, sobretudo a América Latina entrou de cabeça no mercado chinês. E isso eu imagino que seja, olha, uma das grandes preocupações dentro da lógica da guerra comercial contra a China. Seja reaver o mercado e a dominância seja ao jeito que for, do mercado brasileiro, do mercado latino-americano e assim por diante. Então eu acho errado essa visão de que é um momento intermediário, de que isso vai passar, sabe? Eu acho que isso é política de Estado americana mesmo. Pode ser mais radical, mas esse embate entre sul e norte vai continuar intenso, né? E é gozado que a gente já achava intenso em tempos de OTAN e em questões que a nova ordem pós-Reagan e Bush se criou, né? A gente já sentia essa tensão. Hoje ela vai ficar mais evidente, né? Pô, mas essa semana aí, acho que foi o chefe da OTAN, não sei qual que é o nome do cargo exatamente, mas ele falou, pô, os aliados da Rússia irão sofrer problemas, sanções, etc e tal, e, bom, o Brasil não tá muito distante disso, né? Não tá muito distante, então. Não, eu falo da OTAN porque ela é o símbolo, a OTAN menos, vai, mas a ONU, a OMC, são instituições que a gente já sentia essa divisão. Agora,
Com o Trump isso fica mais evidente, e acho que é isso que nós vamos ver, uma política de Estado sendo radicalizada, e não significa que ela vai acabar com o próximo que vier, seja ela Kamala Harris, seja ela J.D. Vance, Mayor Pete, o que vier, eu não acredito que seja tão agressiva quanto o Marco Rubio, que tem de fato um projeto para a América do Sul. Ele é um pioneiro, tem que ter outros, é um continente expressivo, vem ganhando mais notoriedade com a aproximação com a Rússia, com a China, sobretudo, então ele marca esse começo. Você falar isso, Guilherme, acho bom, porque instiga a gente a pensar que não é um momento passageiro, né? Eu acho que tem uma questão que é central. Eu vi o Lula falando sobre isso logo depois das primeiras tarifas do Trump. Ele disse que tentou abrir um canal de diálogo com os Estados Unidos, na figura do Alckmin, que a gente até mencionou no último programa, e do Mauro Vieira, que ele tem essa tentativa de canal de diálogo há 2 meses, colheu muitos insucessos, obviamente, mas ele tentou abrir esse canal institucional. E isso me leva a crer que, de fato, os Estados Unidos o Trump, na verdade, fez os Estados Unidos um parceiro comercial não confiável, pelo menos do ponto de vista do multilateralismo. É muito difícil você imaginar que você vai conseguir estabelecer uma relação sólida do ponto de vista comercial com um país que usa motivações políticas e não políticas, comerciais e não comerciais, para impor tarifas. E não só o Brasil, que até nem está numa esfera de influência americana tão forte quanto já teve na sua história, como a gente já falou várias vezes, mas países muito próximos, como Canadá e México. Então, assim, a questão, e eu imagino pensando do ponto de vista dos setores que vão ser mais afetados do ponto de vista da exportação, é encontrar alternativas fora da relação com os Estados Unidos, pelo menos no curto e médio prazo. Não me parece um ponto de contato possível de ser restabelecido. Acho que as tarifas, e a gente fala isso desde o primeiro programa, são parte essencial da política externa do Trump, porque são essenciais para a sua visão de política interna. Isso não se aplica só ao Brasil, elas podem ser reduzidas, reavaliadas, setorizadas, mas elas vão continuar. Talvez os democratas possam ter uma visão um pouco mais multilateralista, mas a gente não sabe o que vão ser os democratas depois dessa derrota da Câmara, então também é cedo para afirmar como vai ser uma presidência democrata em relação à política tarifária e comercial, mas a gente sabe como vai ser dos republicanos, e é muito mais alinhado do que pensa o Trump, o Rubio e outros nomes que hoje são centrais no partido. E imagino que eles vão vencer a eleição nos próximos 20, 30 anos depois do Trump. Então a gente já entende que os Estados Unidos não vai ser um parceiro tão forte para estabelecer relações multilaterais. E aí cabe ao Brasil, com seus ministérios estratégicos, encontrar alternativas para escoar a produção e dirimir um pouco o impacto que tarifas tão fortes a setores estratégicos da economia brasileira naturalmente vão sofrer nos próximos meses, no próximo ano, para que isso seja incorporado de outra forma. Mas é um novo momento, a gente comentou isso quando a gente estava fazendo o programa da matéria da The Economist sobre o Lula, de que a The Economist estava pedindo um multilateralismo e não tem, e eu acho que a resposta a esse não multilateralismo e essa opção pelos BRICS se deu justamente nessas questões da tarifa do Trump. É preciso encontrar novos parceiros comerciais, por bem ou por mal, o Brasil ter se afastado, e aí deliberadamente ou não, dessa relação que tinha tão forte com os Estados Unidos nos anos 90, anos 80, acabou sendo bom agora. Sim. O impacto poderia ter sido muito maior se essas tarifas tivessem acontecido em 1998. A sorte do Brasil em 2025 é que os Estados Unidos não representam um parceiro tão consolidado na sua balança comercial como a China e outros países que depois passaram a frequentar muito mais as relações brasileiras. E eu acho que a tendência nos próximos anos é se aprofundar. E é isso não só com o Brasil. Provavelmente a relação dos países com os Estados Unidos de maneira geral vai diminuir. E isso é parte do projeto do Trump. Assim, no final das contas, isso está precificado. Essa é a política do Trump. É isso que ele quer. E é isso que ele vai atingir no médio e longo prazo. Os Estados Unidos mais autossuficientes na produção dos seus bens e serviços. Como isso vai impactar na política doméstica dos Estados Unidos, a gente vai entender com os anos. Mas a gente já consegue desenhar e traçar que esse é o cenário para o comércio global, né? Acho que, se não me engano, é ex-diretor do Banco Central, que é o Tony Volpon. E ele faz uns comentários no Twitter, às vezes eu pego, e ele meio que ironizou, assim, não, mas o que importa é a soberania brasileira. Eu falei, como o cara tá ironizando isso, né? Ele não entendeu que mudou. A gente não tá mais naquele mundo mais multilateralista em que nós enxergamos o horizonte, né? O cara impondo barreiras tarifárias e a gente também tem que não construir as nossas, mas saber se defender. Em alguma medida, construir as nossas, sim, cara. E eu tenho visto bastante analistas falando sobre isso. Um dos finais possíveis, né, para essa nova política americana, é que os Estados Unidos vão se isolar tanto que os demais blocos, os demais países, etc e tal, vão começar a se ligar que está todo mundo meio contrário aos Estados Unidos, né? Está todo mundo contrário aos Estados Unidos, está todo mundo do mesmo lado, entende? É que o Trump faz essa aposta de que o mundo talvez ele esteja correto mesmo, de que o mundo é estritamente necessitado dos Estados Unidos, produtos americanos, dinheiro americano e assim por diante. Só que talvez não seja, né? Por exemplo,
Brasil tem ligações com a União Europeia e, apesar dos insucessos entre Mercosul e União Europeia, enfim, o Brasil tem boas relações comerciais muito pujantes com os países europeus e com o Sudeste Asiático também, e agora com os BRICS, com a China, enfim. É claro que hoje os Estados Unidos ainda é o país mais investidor no Brasil, mas isso pode acabar causando não um reafirmamento de dependência, mas uma noção de todo mundo de que, olha, se eles querem ficar sozinhos, paciência. Pode aprofundar. Ainda mais como você falou, Lucas, eles acabam se tornando um parceiro comercial instável, né? Porque vamos lembrar que, assim, não é que eles colocaram, vai ser 20% de tarifas nos produtos XYZ. Não, é tarifa para tudo e que muda a cada mês. E que a gente não tem uma confirmação de que ela vai cair mesmo, né? Sim. Tem essa também, porque o Trump fala, dia tal vai ter tarifa, hein? X%. Aí chega no dia tal, não, na verdade vai ser Y% e dia tal. E essas coisas vão indo, né? Você fica numa incerteza de mercado que mais atrapalha os Estados Unidos do que ajuda. Não, e a justificativa originalmente era para reequilibrar a balança de pagamentos dos Estados Unidos. Quando ele fez o dia do tarifaço lá, os países que os Estados Unidos é mais deficitário nessa relação comercial vão sofrer as maiores tarifas. Tá, isso era uma lógica meio insana, mas dentro da política externa dele é como funcionava. Ele queria, a gente falou isso, recuperar a indústria americana. Mas aí depois passou a ser particularizado. Eu quero que o Canadá altere questões sobre fronteira. Se ele não alterar, 40%. Eu quero que o Brasil reverta a situação do Bolsonaro. Senão, assim, deixa de ser também. Até a motivação por trás das tarifas fica incerta. É o que o Trump acha que vai beneficiar a sua agenda no momento. E isso não é uma relação comercial estável. Isso é tudo menos uma relação comercial estável. Isso é a completa instabilidade do ponto de vista comercial. Por isso que eu acho que a tendência é, por exemplo, o acordo União Europeia-Mercosul se acelerar. Eu acho que é uma das respostas possíveis e que já está no horizonte desses dois blocos econômicos para estreitar laços com alternativos aos Estados Unidos. Você vai conseguir encontrar mercados e estreitar muitos dos setores que hoje não são tão integrados porque preferem exportar, inclusive para os Estados Unidos, parte da sua produção, que podem encontrar no mercado europeu ou no mercado latino-americano as mesmas oportunidades. Claro que vai ter um reajuste, mas talvez você possa solidificar em uma política de Estado e não uma política de partido ou de governo, como a gente está vendo em relação à condução do Trump na política externa e comercial americana, né? E pra gente ir pros finalmente, pra encerrar o problema, pra encerrar o programa, o problema ainda Seria deve bom ser encerrar o problema. Talvez as motivações tarifárias aí ficam um pouco mais claras, né? Ou pelo menos alguns objetivos que os Estados Unidos pretendem alcançar sejam um pouco mais claros, enfim. E a gente chegou a falar em outros programas que, por parte do governo brasileiro, tenta lançar uma campanha de soberania e etc e tal, né? Em resposta, até para dar um gás na popularidade do governo Lula, que é bem baixa. A questão do Pix tal e a pirataria também, parece ter ajudado, né? Parece ter entrado um pouco no gosto das pessoas, né? Todo mundo usa Pix e todo mundo consome coisa pirata, essa é a grande realidade. Acho que pode incentivar o governo na campanha de defesa desses dois interesses, simplesmente o Pix, né, que é o meio de pagamento amplamente utilizado. E dá para defender também, né? E dá para defender. E quem saiu em defesa da 25 de março foi o prefeito Ricardo Nunes, que falou que tem uma fiscalização intensa em relação aos produtos piratas. Mas eu já li uma vez um livro que falava um pouco sobre a relação na América Latina, falando rapidamente sobre produtos piratas, e que parte de um sistema não tão rígido de investigação, não só de pirataria, mas outras formas de controle em relação a relações mais clientelísticas, também se dá pela vulnerabilidade econômica dos países latino-americanos. Quer dizer, se você tem uma fiscalização tão rígida em determinados setores, eles não conseguem existir do ponto de vista econômico. Então, também isso está razoavelmente precificado dentro de uma estrutura de funcionamento comercial interno. Assim. Então, é quase uma questão íntima e intrínseca às relações que se estabeleceram no Brasil e em todos os países latino-americanos. Por isso que eu acho que é uma defesa muito fácil. Claro, a pirataria não vai ser defendida publicamente, mas é algo que atinge o cerne de quase toda a estrutura do setor de serviços e comercial brasileiro. Então, eu acho que isso dá força para o governo, inevitavelmente, e é muito memificável, né? Você tá falando de uma política em redes, é muito fácil para o governo gerar meme a partir disso. Então, assim, foi um prato cheio para a comunicação do governo, que já tem recebido muitos pratos cheios. Né? É interessante porque é aquele ditado, foi a coisa certa na hora errada. Logo no início do ano, o Lula, o Sidônio, né, lança boné, o lema "O Brasil é dos brasileiros". Isso gerou uma polêmica
Tem programa nosso falando isso não colou. Mas se ele lança isso agora, era um fenômeno. Isso ia ser vendido na 25 de março. A galera da Santa Cecília ia substituir o do MST por isso. Por isso, exato. Ele é Santa azul, né? Cecília ia Boné bombar isso aí. A gente ia tomar cerveja no Moela, que é o bar do Santa Cecília, e todo mundo com esse boné. Tinha que chamar o Trump pra ir aqui, conhecer a Bolsa, a B3, desce a Porto Geral, aí leva ele pra comer uma esfirra no Rafu, acho é o nome. Ele ia se apaixonar, entendeu? Ia comprar uma máscara dele, ele é um cara egocêntrico, né? Ia adorar a máscara dele. A gente tem que convidar ele, inclusive. Convidado pro degrau. O degrau. Tá convidado pro degrau. Se não Principalmente. quiser dar essa entrevista, Entrevista direto do Rafu, eu gostei, eu adorava ir lá. Uma entrevista no Rafu, é.